Abra no Novo Testamento, na epístola de Judas. Judas, que não é o Iscariotes. Quando nós falamos em Judas, nós sempre lembramos do Iscariotes. Esse nome é um nome muito comum, assim como é Silva aqui no Brasil. Ele é muito comum lá entre o povo hebreu, entre os judeus, mas sempre está ligado a alguma coisa ruim. Sempre que lembramos de Judas, nós lembramos de algo ruim, especialmente Judas Iscariotes pela traição. Não é esse Judas, tá? É Judas, irmão do Senhor. Também, para alguns, um apóstolo também. Ele não se identifica como apóstolo, ele se diz servo do Senhor. Ele deixa bem claro isso. Muitos precisavam reafirmar essa questão. O apóstolo Paulo, por algumas situações que ele passou, dificuldade de ser reconhecido como apóstolo, um apóstolo fora de tempo, Judas não tinha essa preocupação. Ele se identificava como um servo do Senhor. E esse, penso eu, que é o título mais lindo, é o título mais bonito que um ser humano, uma pessoa pode ter. Nós temos pastores, bispos, apóstolos, cada um tem o seu lugar. Nós temos presbíteros, diáconos, nós temos líderes em todas as áreas da igreja. Mas nada melhor do que você ser reconhecido, mesmo sendo um líder, mesmo tendo um cargo nesse sentido, ser reconhecido como alguém que é servo do Senhor. Esse é o título mais lindo e é isso que nós devemos buscar. Tá? Então, do verso 1 ao verso 4. Poucos versos, diz assim, porque não tem capítulo, é uma carta, alguns dizem um bilhete, né? Assim como de Filemão. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Até aqui está ótimo para nós entendermos. Voltando um pouquinho atrás, semana passada eu falei sobre uma questão levantada por Pedro, onde ele vai falar que nós estamos sendo edificados, edifício vivo de Deus, igreja viva do Senhor, e estamos sendo edificados pela própria mão, pela mão forte do próprio Deus, porque é Deus que conduz. Deixei bem claro que se dependesse de nós, nós perderíamos a nossa salvação. Nós perderíamos a nossa salvação, se dependesse de nós, porque nós não temos condições, por nós mesmos, de nos salvar, de fazermos alguma coisa para sermos salvos. É dependência total do Senhor. Isso ficou bem claro, porque de fato é isso que Pedro explana na sua carta, levando esse conforto para os irmãos ali na sua igreja. E ele fala sobre o estabelecimento, o fundamento, a perfeição, o aperfeiçoamento e a fortificação. Esses 4 elementos presentes na vida do cristão, criados por Deus, onde Deus firma o cristão e leva ele a bom termo, está levando ele para a eternidade. Isso então depende do Senhor. No entanto, pode ser que alguns
possam ter ficado com uma imagem, e essa imagem já andou aí pelas consciências dos evangélicos, pelas consciências de uma linha tradicional da igreja, em que se Deus faz tudo, se tudo depende de Deus, eu não preciso fazer nada. Inclusive, eu não preciso nem pregar o evangelho. Eu não preciso nem anunciar, porque já estão aqui, já existe aqueles que Deus chama, que Deus escolhe, que Deus separa, que Deus predestina, então não há necessidade de fazer isso. Então é só cruzar os braços e esperar essa salvação. Erro. A palavra aqui, Judas vai orientar aqui os irmãos a batalharem pela sua fé. Batalhar. E tem um motivo por que Judas vai dizer isso. Tem um motivo por que ele vai escrever. Que ele diz logo de início, né? Ele diz que ele empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Ele sentiu-se obrigado a fazer isso. Pelos motivos que eu vou contar aqui para vocês, que nós vamos discorrer sobre isso. Então, já guardem isso na memória. Já guardem isso no coração. Tem que batalhar. Tem que lutar. Tem que perseverar. Tem que buscar. Tem que ir atrás. Não pode ficar sentadinho, esperando, deixando tudo nas mãos de Deus. A parte de Deus, Deus faz. E faz muito bem. Não estou dizendo com isso que nós fazemos alguma coisa para sermos salvos. Salvos é graça de Deus. É presente de Deus. Estudamos isso hoje pela manhã, aqui na escola dominical. Falamos sobre a graça salvadora de Deus, que vem ao nosso encontro, mediante a fé que também foi nos dada por Deus, porque nós não tínhamos e não temos capacidade de buscar ao Senhor. Ele nos amou primeiro, Ele veio ao nosso encontro. Isso tem que ficar guardado em nosso coração. Então, ele escreve aos chamados, apontando um problema. Aqueles que foram atraídos, ele deixa bem claro, logo no início, ele diz, aqueles que foram chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados, atraídos pelo amor de Deus, pelo imensurável, incondicional amor de Deus. Deus nos amou. Deus deliberou no seu coração amar a humanidade a quem Ele criou, a todos, sem distinção. Ele resolveu nos amar. E por causa desse amor, Ele nos atrai até Ele. Ele nos atraiu até Ele. Judas está dizendo, vocês foram chamados, vocês foram atraídos pelo amor de Deus, e vocês estão guardados em Cristo Jesus. Irmãos, você se sente que foi atraído por Deus? Você sente que Deus te buscou? Na sua miserável vida, na sua vida de pecado, na sua vida de inconstância, na sua vida frágil, Deus te buscou, Deus te atraiu com um amor santo, com um amor puro. Ele não olhou essa condição, se você merecia, até porque você não merecia e eu também não mereço. Ele olhou para o seu amor, o amor que Ele tem com Ele mesmo. E Ele veio, então, ao nosso encontro. Recebemos esse presente de graça. É graça de Deus que veio ao nosso encontro. Então, nós vemos logo no início uma promessa maravilhosa, que é para a nossa segurança, que é para a nossa alegria. Ele diz que o Senhor Deus e Pai nos guarda e nos tem guardado em Jesus Cristo. Logo no versículo de número 1, no finalzinho dele. Chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E junto com isso, com esse poder que nos guarda, que nos cela, que nos conduz, Deus derrama sobre nós misericórdia, derrama paz e derrama o amor dele sobre nossas vidas. Com uma promessa, que isso ainda seja multiplicado cada vez mais dentro da sua vida. Que isso seja uma coisa que vai crescendo, uma coisa que vai inflamando, uma coisa que vai, aquele fogo que vai acendendo o seu coração, aquilo que te levou ao primeiro amor e que vai aumentando cada vez mais pelo Senhor. Por isso que nós podemos cantar,
cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. E cantarei com alegria, cantarei com consciência, cantarei com razão, porque o teu amor me alcançou. Judas está dizendo isso para esse povo lá, está dizendo para ele que o Senhor Deus soberano, Ele que sustenta todo o universo, Ele mesmo cuida de seus filhos, Ele mesmo atrai os seus filhos. Nós somos preservados de todo o mal e alcançamos plenamente a herança da vida eterna pelo poder de Deus. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você é cidadão do céu. É filho de Deus, é filha de Deus. Você vai chegar lá. Isso é dádiva de Deus. Entretanto, essa garantia de sermos guardados por Deus não nos exime. O que eu disse anteriormente, não nos exime, ou melhor dizendo, não nos desobriga de fazer a nossa parte. Não para sermos salvos. Deus, a salvação é tudo por parte dele. A parte de Deus, como eu disse, está garantida, ele faz, amém? A nossa parte também tem que ser feita. E é isso que Judas está explicando aqui. Nos versos 3 e 4, Judas vai orientar como os irmãos deveriam agir. O que Judas está fazendo é encorajando. Está dando coragem, está chamando e encorajando eles. E a primeira descrição que nós encontramos no versículo 3, ele fala: batalhar. Batalhar. Batalhar pela fé. Aqui a expressão, no grego original, significa, ela comunica o sentido de lutar com todas as forças. Lutar contra os inimigos da fé. Contra a sã doutrina. Contra tudo aquilo que vem na nossa vida, querer tirar-nos da presença do Senhor, colocar dúvida no nosso coração, o pecado que nos assedia, e muitas vezes é um acusador feroz contra a nossa vida, dizendo que nós não podemos caminhar na presença do Senhor, que nós não temos condições de caminhar no Senhor. Aqui tem um nome, dentro desse contexto de Judas. Quem são os inimigos da fé? Quem são os inimigos da igreja? Os gnósticos. Os gnósticos. Os gnósticos era uma doutrina que estava colocando em dúvida a obra da salvação de Jesus Cristo. Eles estavam colocando, por isso que ele fala, infiltrando, ímpios infiltrando dentro da igreja, com doutrina diferente. Essa doutrina, ela durou mais ou menos uns 150 anos. E ela, se não fosse combatida, ela teria arruinado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não arruinou, nós sabemos o motivo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É o Senhor que cuida da sua igreja. É o Senhor que leva a sua igreja em vitória. Mas se dependesse só do homem, ficaria difícil. No entanto, Judas os encoraja, os exorta a combater a fé, a combater aquela doutrina, a combater a fé santíssima. E dentro daquela doutrina maquiavélica, maldosa, podre, que estava sendo infiltrada dentro da igreja do Senhor. Essa doutrina, ela tirava Cristo do centro, do lugar central. O versículo 4, eu vou ler a parte B, para vocês terem ideia. Acompanhem comigo. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles estavam mexendo no pilar, naquilo que é central dentro da igreja de Jesus Cristo. Infiltraram-se no meio da igreja, começaram com essas doutrinas, adulteraram a graça de Deus que é tão cara para nós, graça de Deus que custou, é cara, porque custou a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu sangue, não sangue de animais, sangue de cordeiro, de cabrito, sangue de qualquer outro animal, sangue perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sangue que lava e purifica e tem o poder de regenerar, de transformar e de selar a nossa vida para que possamos adentrar a eternidade e vivermos eternamente ao lado do Senhor. Então, eles negavam o único soberano e Senhor Jesus Cristo.
Só isso. Então, a solução deles é o seguinte: vamos cooperar. Vamos cooperar nesse sentido, então, para acabar com aquilo que é mal, com aquilo que é má, com a matéria. Então, para acabar com essa destruição do corpo. E como cooperar? Abusando do corpo. Depravação total. Não existia questão de pecado. Não existia. Porque o corpo é mau, vai ser destruído, o espírito fica ileso a isso. Então não tem problema. Só que isso é combatido em todas as cartas. Em todas as cartas. Nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, em todas elas. Por quê? Ele vai falar da santidade, da moralidade, da ética, daquilo que é coerente fazer, que um cristão é coerente fazer. É coerente um cristão, que se diz cristão, transformado pelo poder de Deus, continuar mentindo, continuar roubando, continuar adulterando, continuar fazendo coisas que desagradam a Deus? Isso é incompatível com a fé cristã, porque a fé fala que nós temos que dar frutos dignos do Senhor. Essa é a ideia. Então Judas está combatendo isso. Então ele vai falar, ó, não é assim. E nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que lutar. Nós estamos numa guerra. A palavra batalhar diz aqui, ela tem um cunho militar. Porque nós estamos na época, dentro do Império Romano. O maior império dominante na época. Com um grande exército, os soldados bem preparados. Judas usa essas palavras porque eles estavam dentro desse contexto. Para eles entenderem bem. Porque quando você fala em batalhar, desembatalha, você pensa em quê? Em guerra. Você pensa em luta. Você pensa em algo que existe um oponente. Existe um combatente, existe um oponente, e você tem que lutar. E então é nesse sentido. Então Judas está exortando a batalhar na fé que nos foi entregue. A fé que nos foi entregue porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Ele fez tudo em nosso favor. Por isso que nós cantamos com alegria e vamos cantar o amor de Deus para todo sempre. É nesse sentido. Nós vamos continuar fazendo isso porque Deus nos amou primeiro, veio ao nosso encontro, nos salvou, nos tirou do lamaçal da perdição. Os gnósticos achavam não, e eles davam um exemplo, assim como o ouro não perde a sua essência quando é jogado dentro da lama, enlameado, você tira ele não perde sua essência. Eles diziam isso, é como se fosse assim. O espírito ficava ileso, mas isso era uma doutrina que estava começando a entrar, e isso iria destruir os irmãos na fé, porque ia descentralizar, tirar Cristo daquilo que é central. Então, para nós hoje, nós precisamos aplicar isso ao nosso contexto, à nossa vida. O que é que tem vindo ao nosso encontro como doutrina, como pecado, como coisas que querem nos afastar de Deus, que querem nos tirar da presença do Senhor, que querem tirar a centralidade de Cristo na nossa vida. Nós temos que estar atento a isso. Precisamos ficar espertos nesse sentido, porque o inimigo não brinca em serviço. Essa doutrina foi levantada, ela perdurou 150 anos na era cristã, no início da igreja primitiva, e ela foi combatida ferozmente para colocar as coisas no lugar novamente. Depois disso, nós tivemos todo um problema que chega no século XVI, quando Martinho Lutero vai trazer de volta à igreja a sua essência também, porque no decorrer da história, sempre houve a tendência da contaminação, da podridão, entrar dentro da igreja e começar a desviar o povo de Deus, tirar aquilo que é central.
Por isso nós estudamos hoje pela manhã, só a fé, só Cristo, só a Escritura, só a graça, e só deu glória, só a Deus toda a glória. Porque são pontos fundamentais que não podem ser mercadejados. Nós temos que estar atento a isso. E aí eu finalizo, irmãos, indo pro versículo número 20. Eu não li, deixei de propósito para ler agora com os irmãos, para nós finalizarmos essa palavra. Porque, então, como é que nós vamos combater isso? Judas dá aqui a receita. Ele diz assim no verso 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Edificando-vos na vossa fé santíssima. Fé genuína. A fé genuína é aquela fé que tem Jesus Cristo no centro. Aquela fé que tem Jesus Cristo como único. Aquele que tem Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Não há mais nada além disso. Repousa sobre Cristo, edificando-nos com a palavra de Deus, fortalecendo-nos por meio da palavra de Deus, com cânticos espirituais, com salmos e hinos, com a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas ela diz aqui também, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, orando com fervor, orando na alegria da presença do Espírito Santo, orando com sentimento de quem sabe o que está fazendo, porque sabe da graça que lhe foi depositada, que lhe alcançou, orando no Espírito, com fervor, orando no Espírito, com o poder de Deus sobre a nossa vida. Ele diz isso. E guardai-vos, no verso 21, no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Olha que coisa tremenda. Edificação, oração e o amor de Deus sendo derramado na nossa vida, para permanecermos firmes. E como resultado disso, ele diz aqui, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Para a vida eterna. Porque é para lá que nós estamos caminhando. É para lá que nós estamos indo. Então, meus irmãos, existe uma guerra, existe uma luta, existe uma guerra contra tudo que quer fazer você desistir, você parar, doutrinas erradas entrarem na sua mente para te afastarem de Deus, para tirarem Cristo do centro. Isso não pode acontecer. Então, que como igreja de Jesus Cristo, possamos estar atentos à palavra do Senhor, aquilo que Deus nos orienta. Depois de 150 anos, essa doutrina ficou para trás. Surgiram outras. E continuam surgindo. O inimigo não vai parar. Enquanto Jesus não voltar, ele está desesperado para levar o máximo possível, para desviar, para tirar do caminho da comunhão com o Senhor. Não dê ouvidos à voz do inimigo, dê ouvidos à voz de Deus. Ouça a palavra, aplique a palavra na sua vida, fique longe do pecado. Se você tem alguma dificuldade numa área, peça para Deus, peça para Deus, peça para Deus, fala, Senhor, eu tenho vontade, não tenho força, ou de repente, eu sinto tanta raiva de uma pessoa, Senhor, que eu não consigo nem perdoá-la. Me ajuda a perdoar essa pessoa. Porque se depender de mim, Senhor, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Eu quero vê-las pelas costas. Isso acontece, irmão. Eu não estou falando nenhuma heresia. Nós somos seres humanos. Estamos tratando com seres humanos e graças a Deus por isso. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus que transforma a vida de um pecador, do miserável homem, na vida de um homem santo separado por Deus, para o louvor da sua glória. O nosso Deus tem poder. Então, não fique com uma vidinha medíocre, com uma relação medíocre com Deus. Coloque-se à disposição dele. Faça que nem Isaías, quando teve
um encontro e o chamado dele com o Senhor, onde ele colocou um monte de empecilhos, mas quando ele teve um encontro com a visão gloriosa do Senhor, ele caiu por terra e disse: Senhor, quando o Senhor pergunta, a quem enviarei? E ele responde rapidamente: envia-me a mim, Senhor. Porque ele foi tocado com a brasa do altar nos seus lábios. Sabe por que nós fomos tocados? Pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo. Uma gota do sangue de Jesus Cristo é suficiente para nos lavar e nos purificar de todo pecado e de todo mal. Assim sendo, continuaremos sendo uma igreja vitoriosa. Você faz parte dessa igreja vitoriosa de Jesus. Que Deus assim te abençoe. Que Deus assim te fortaleça. Que Deus assim te edifique. E que você procure, faça a sua parte. Não fica sentadinho no banco aí esperando cair do céu não, tá? Porque Deus já fez a parte dele. Vamos fazer a nossa parte também. Amém? Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus.